Momento de reflexão. Olá, graça e paz, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estou aqui para mais um momento de reflexão. Aquilo que Deus tem colocado e plantado dentro do nosso coração, gostaria de estar dividindo com você nesse momento. O apóstolo Paulo, ele diz uma palavra muito interessante, ele diz assim: aquilo que recebi do Senhor, também vos ensinei, ou também vos entreguei. E nesse momento eu gostaria de estar falando um pouco a respeito de sensibilidade e a respeito de percepção. Estávamos em uma reunião ontem, um bate-papo entre amigos, e foi citado exatamente sobre isso. Eu gostaria de valorizar um pouco mais isso. Sabe, muitas vezes nós ouvimos tantas vozes, muitas vezes ouvimos as vozes dos vizinhos, muitas vezes ouvimos as vozes dos colegas, dos amigos, muitas vezes ouvimos as vozes dos filósofos, da mídia, e muitas vezes ouvimos as vozes dos nossos pais, dos nossos filhos. Muitas vezes ouvimos as vozes dos psicólogos, dos entendidos dos assuntos, daqueles que estudam o comportamento do ser humano. Ouvimos tantas vozes, mas muitas vezes nem sempre ouvindo essas vozes, muitas vezes se consegue tomar a direção correta, e muitas vezes nem sempre assim se consegue tomar a decisão certa, saber exatamente o caminho para onde se vai. Nós entendemos, querido, que para tomar decisão, para realmente um rumo na vida, somente uma voz a pessoa precisa dar ouvidos, que essa é a voz de Deus. Muitas pessoas podem conhecer muitas coisas nesse mundo e nessa vida, pelo tempo, pelos estudos, até mesmo por aquilo que aprenderam, pela experiência, pelas informações, enfim. Mas quando diz realmente a direção que a pessoa deve tomar, realmente nós precisamos ouvir a voz do nosso fabricante, a voz daquele que nos fez, a voz daquele que nos criou, a voz daquele que nos formou. Porque todos os dias tantas pessoas tomam decisões sendo instruídas e a vida deles vai a lugar nenhum. Todos os dias tantas pessoas tomam decisões sendo orientados, sendo direcionados por pessoas experientes, mas a vida deles continua da mesma forma, sem direção, a alma vazia, como quem diz o livro de Salmos: por que está abatido a minha alma? Por que te abates dentro de mim? Então, não significa que simplesmente o fato de alguém ouvir uma voz significa que aquela é a direção correta. Até mesmo quando se ouve a voz da consciência ou a voz do coração, pode ser realmente que a decisão ainda assim seja frustrada, porque não é essa que prevalece. Não é essa que vai com certeza dizer, olha, essa é a direção correta. Muito pelo contrário. Somente aquele que nos criou, aquele que nos formou, que sabe realmente como é que essa máquina, como é que essa máquina, pessoa, ser humano funciona. Ele sabe realmente que existe dentro de nós uma alma e um espírito, e não somente um corpo. Porque as pessoas, elas buscam decisões lógicas para o corpo, mas o sentimento da alma é só cada um que sente. Então, aquele que conhece todas as coisas, ele muito mais do que sabe a direção, ele sabe exatamente aquilo que nós estamos sentindo, e conforme aquilo que nós estamos sentindo é realmente a direção que ele nos dá. Essa é a razão. E muitas pessoas, elas consultam tantas coisas, mas não consultam aquele que a fez, não consultam o Senhor, não consultam Deus, não consultam a Bíblia Sagrada, que é realmente aquilo que pode dar paz realmente ao coração. Então eu convido você nesse momento, querido, a consultar a Bíblia Sagrada. Eu não estou falando de conselhos, religião, crença, não estou falando a respeito disso. Eu estou falando do fato de abrir a Bíblia e meditar no que está escrito na palavra. Meditar, crer naquilo que está escrito, sabe? Pedir para que Deus possa trazer alívio através de uma leitura. Pedir para que Deus possa trazer um alívio através de uma reflexão que você mesmo pode fazer, sem instrução de alguém, mas você pedir para que Deus realmente possa aliviar a tua alma através dessa leitura, através dessa meditação. Eu tenho certeza que Deus, ele vai dar a melhor direção para você. Tenho certeza que Deus, ele vai guiar você pelo caminho correto. O livro de Salmos diz assim: guia, Senhor, pelo caminho que devo andar. O livro de Salmos 139 também fala a respeito desse assunto. E diz assim: Senhor, se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, ou seja, pelo caminho eterno que vai trazer paz também ao coração. E assim nós podemos estar caminhando na presença do Senhor, porém ouvindo a voz de Deus, dando discernimento, tendo discernimento, e realmente entendendo realmente para que lado Deus quer nos direcionar. Tá bom, querido? Eu fico por aqui.
Que a graça e a paz seja contigo e que você possa realmente ouvir a voz, não do teu coração, mas do teu Criador, para que Ele possa realmente, na decisão que Ele pôr no teu coração, a paz também reinar dentro de você. Graça e paz, Deus abençoe, um abraço, até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus, até lá. Momento de reflexão.